Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por todo o bem do Senhor que Ele tem nos feito. Você já agradeceu a Deus hoje, levantou as mãos para os céus e agradeceu ao Senhor por todo o bem que Ele tem te feito? Muitas das vezes a gente não enxerga o quanto de bem o Senhor tem feito a nós, né? E nós precisamos começar a enxergar o quanto de bem o Senhor tem feito por nós, né? Agora há pouco mesmo eu estava louvando e agradecendo a Deus, né, no meu quarto, e falando para o Senhor o quanto eu sou grata, até nos dias mais difíceis da minha vida, o quanto eu sou grata, porque o Senhor me ensinou que no dia da adversidade, o Senhor me ensinou isso num choro constante que eu tinha, né, de sentenças e diagnósticos que já vieram sobre a minha vida, e o Senhor me ensinou isso, que no dia da adversidade eu preciso me mostrar para Ele, porque Ele vai se mostrar para mim. Então no dia da adversidade, você vai mostrar que você crê. É no dia da adversidade que você vai mostrar que você tem aliança com Deus. É no dia que te faltar, que às vezes o Senhor permite um tempo apenas de falta, para você mesmo se enxergar, né? Para você mesmo saber quem você é. E quando Jesus foi levado 40 dias para o deserto, olha isso, eu tenho uma visão diferenciada daquilo que aconteceu com Cristo no deserto. Deus precisava mostrar para o seu próprio filho ali que estava sendo o quê? 100% homem, 100% Deus. Ele precisava mostrar quanto poder ele tinha. Então, para onde que o Espírito do Senhor leva Jesus? Leva Jesus para o deserto. 40 dias. E ali, 40 dias e 40 noites. E ali, simplesmente, Jesus vence Satanás no deserto. E muitas das vezes, quando uma pessoa passa pelo deserto, às vezes é deserto de cura, às vezes é deserto de providência, de dinheiro, às vezes é deserto de sentimento, às vezes é deserto de alegria, desertos que a pessoa passa, que simplesmente é para ela se conhecer, né? Deserto na aflição, o que é isso? É na aflição que se nasce o irmão. Aí chega na aflição, você prova o quanto você é infiel. Chega no deserto, você mostra o quanto você é infiel. Chega na dificuldade, você não vai mostrar fidelidade, você mostra o quanto você é infiel. Aí o que acontece? Você simplesmente, quando eu fui colocada no quarto com uma pessoa ali em Jaú, e a sentença era horrível sobre a minha vida, o Senhor falou para mim, usando um ministro da palavra que eu só conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha ido numa pregação dele, na igreja dele, nem nada. E o Senhor mostrou através dele para mim o que era fidelidade, e que o Senhor não tinha me levado naquele lugar para morrer. Aí o Senhor me traz para São Paulo, lá de Mineiros do Tietê para São Paulo, para chegar em São Paulo e novamente sair essa palavra do altar. Essa enfermidade não é para morte. No dia da adversidade, você vai precisar mostrar a tua fidelidade. Às vezes, você não vai conseguir mostrar para as pessoas que você está crendo. Mas as suas atitudes vão pregar mais do que as suas palavras. O seu posicionamento mostra para o Senhor o quanto você é fiel a Ele, né? Eu fico olhando para minha cachorrinha e falo, meu Deus do céu, que fidelidade que ela tem comigo, né? Ela vai andando na minha frente, de repente ela dá uma olhadinha para trás. Ela dá outra olhadinha para trás para ver o quê? Se eu tô atrás dela, se ela tá indo no caminho certo. Ela fica o dia todo, eu dou um petisquinho pra ela fica lá me esperando, espera a mamãe que a mamãe já volta. Ela fica ali me esperando. Eu chego, ela faz aquela alegria. Por que eu tô te falando de fidelidade? Fidelidade
vai mostrar até onde você pode ir. A fidelidade com Deus mostra até onde você pode chegar. Por quê? A palavra dele fala, se você for infiel, eu permaneço fiel. O que você vai fazer, não é que tipo assim, ó, então pode largar tudo, ser infiel, porque Deus é fiel e pronto, acabou. Não, o Senhor está falando, mesmo que você for infiel, você não vai conseguir mudar a minha fidelidade com você. E o Senhor Jesus mostra isso através de Judas. Mostra isso através de Judas. Falando, ele é meu amigo, mesmo que ele me traiu, ele é meu amigo. Ele não é meu amigo, mas eu sou amigo dele. Lembra que eu ministrei essa semana sobre isso? Então, o caminho de paz na família começa hoje, o propósito da família. Às 6 da manhã já foi o primeiro áudio. O propósito da família vem para falar dessa fidelidade, desse amor do Senhor para conosco. E agora chegou a nossa hora, porque chegou a hora de Ruth mostrar a fidelidade dela. Noemi mostra a fidelidade a entregar o filho, a ser uma mãe e não uma sogra. Ela mostra a fidelidade. O tempo todo ela mostra a fidelidade. Ela perde o marido, ela continua ali em Moab com os filhos. Ela mostra a fidelidade. Então, peraí, agora chegou a hora de Ruth mostrar a fidelidade. Porque o Senhor fala no Salmo 23, tremendamente, esse salmo para mim é uma cura extraordinária. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. Então, quantas vezes eu mesmo via meu avô brigando com os cachorros, tacando pedra e não sei o que, sai daqui, que não sei o que, não sei o que lá. Numa época da vida dele muito difícil, daqui a pouco o cachorro estava ali novamente. Por que eu estou usando o exemplo de um cachorro? Porque ele apanha, porque muitas vezes ele é excluído, mas ele continua fiel. Eu vejo isso na minha cachorrinha. E eu quero, em nome de Jesus, que você receba esse batismo de fidelidade hoje. A característica de Deus é Deus fiel. A gente se abriga debaixo dessa fidelidade. É muito incrível. A gente se abriga debaixo dessa fidelidade. A gente se abriga debaixo desse poder. A gente se abriga debaixo dessa conquista. Por que fidelidade é uma conquista? Cada dia eu vou conquistando mais. Cada dia eu vou me posicionando de forma diferenciada. Então, cada dia essa fidelidade, ela tem que crescer. Ela não pode diminuir. Então, por isso que a palavra de Deus fala com a gente. No dia da adversidade, mostra a tua fé. Mostra a tua fé. Não é para mostrar a tua fraqueza para o inimigo, é para mostrar a tua fé. A fraqueza você faz o seguinte, você vai lá no seu quarto, fecha a porta e busca o Deus do secreto, porque publicamente ele vai te honrar. Mateus 6. A sua fraqueza, você vai lá debaixo do chuveiro, toma um banho e deixa a água te lavar. Senhor, me ensina a ser fiel a ti agora, nesse momento que nós estamos passando. Por que hoje em dia nós temos tantas pessoas que estão fora da presença de Deus? Conheceu Jesus, foi lá, entregou a vida, tal, não sei o quê. No primeiro arroxo, no primeiro aperto, acontece o quê? A pessoa abre mão de quem? De Jesus. A pessoa abre mão de quem? Da fé. Isso daí não deu para mim, não. Isso daí, ser servo de Deus é muito difícil, mas foi o que aconteceu com Orfa. E agora eu quero levar isso para dentro da tua família. Quando o negócio aperta na tua família, você não quer que o filho seja teu filho. Você não quer que o marido seja teu marido.
Pois eu vou te falar uma coisa, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão do meu marido, eu não abro mão do meu irmão, eu não abro mão das minhas ovelhas, eu não abro mão da minha igreja, eu não abro mão dessa visão. Sabe por quê? Porque eu não tenho característica de infidelidade. Nós não podemos ter essa característica. Você já imaginou o Senhor olhar para a tua família e falar, lá vai a família incrédula, lá vai a família de pequena fé, lá vai a família que é infiel. Está repreendido no nome de Jesus. Você que está conhecendo a Cristo, que conhece a Cristo, o Senhor te chama o quê? De mulher edificadora. O Senhor chama você de mulher sábia no teu lar. A mulher que edifica é uma mulher que constrói sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo é a mulher que constrói sobre a rocha. Cada uma das vezes que você se apresentar fraco no dia da adversidade, aquela mesma adversidade volta. E fala, de novo eu vou te derrubar. De novo. Às vezes é um vício, às vezes é um posicionamento que você teve lá atrás como velho homem. Porque você acha o quê? Você vai para as águas, você aceita Jesus, confessa Jesus como único e suficiente Salvador. O próximo passo, aqui na Hebron, você faz cura, tal, você é selado nas águas. Aí tudo que você prometeu ao Senhor ali, ai Senhor, obrigado, agora eu sou nova criatura, saí de Moab e entrei em Belém. Não, porque o batismo é isso, é sair de toda Moab e entrar em Belém. O Senhor te convida a se alimentar da mesa dele. Né? O que acontece? Vamos prestar atenção nisso. Eu preciso permanecer querendo estar em Moab ou em Belém. Eu não posso continuar querendo estar em Moab. Eu não posso querer deixar o velho homem retornar para a minha vida. Todos os dias eu preciso cuidar da minha salvação. Né? Às vezes eu tô assim na rua e falo assim, Jesus amado, esse é crente e não cuida da salvação. É bem daqueles folgados que achou que um dia entregou a vida para Jesus e não precisa ser transformado, não precisa ser trabalhado por Deus, não precisa nada. Fica lá atravessando a rua assim, naquele passinho de tartaruga, sendo que o farol tá aberto. Aí você fala, isso daí para mim é um exemplo de uma pessoa, não tô falando que é a própria pessoa, né? É um exemplo daquele que entregou a vida para Jesus e não quer fazer mais nada, o Senhor que faça tudo. Eu preciso dizer não pro pecado. Eu preciso dizer não pro velho homem todos os dias. Porque o pecado vem e vai bater na tua porta todos os dias e vai falar, cheguei, vim te buscar. Para trás de mim, Satanás. Eu não me alimento mais de pecado. Eu não me alimento mais das coisas que o velho homem se alimentava. É uma guerra constante. Paulo falou que é o espírito contra a carne contra o espírito o tempo inteiro. Ah, mas quando que eu vou vencer isso? Quando você começar a dizer não para Satanás. Aí ele vai vir uma vez, não. Aí vem outra, não. Aí vem outra, não. Ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, uma pessoa me contou um testemunho assim. Meu Deus do céu. Por que esse espírito de prostituição voltou a assolar desse jeito? Em algum lugar tem brecha, está sendo alimentado. E aí eu comecei a ministrar a pessoa e conversar com ela. Falei, presta bem atenção. Quando você aceita no seu interior, é como se você estivesse ligando no céu e na terra. Aquilo volta com uma força para cima de você, aquilo volta com uma potência para cima de você, que você fala, meu Deus do céu, como que eu vou resistir isso aqui? Como que eu vou resistir isso aqui? E não adianta, nós somos provados para sermos aprovados. Então, na nossa família, nós vamos ver muitas situações dessa, aonde a provação, a provação chega, você vai falar, para trás de mim, eu não aceito isso na minha família mais.
Eu me posiciono agora, levanta a mão mesmo, repreende, fala, eu me posiciono agora para viver o novo de Deus com a minha família. Eu não aceito isso na minha família, eu não aceito enfermidade, eu não aceito. Começa a declarar o que você não aceita. A minha aliança com Deus vai prevalecer, a minha fidelidade vai prevalecer. Eu não sou infiel. Porque quando eu sou infiel, olha isso, eu entro debaixo de acusações, eu entro debaixo de julgamentos, de condenações, quando eu sou infiel. Porque uma infidelidade vai buscando a outra infidelidade vai buscando a outra infidelidade vai buscando a outra. E eu preciso entender de uma vez por todas, que no dia da tribulação, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mesmo que for tudo desfavorável, no dia da tribulação você precisa permanecer fiel. A infidelidade leva Judas a comprar um campo de morte e morrer enforcado. No campo que ele comprou, por isso chamou campo de morte. Ele pega as 30 moedas que vendeu a informação de onde estava Cristo, ele compra um campo para ele, e nesse mesmo campo ele vai lá nessa árvore, amarra uma corda e dá cabo da vida dele. Absalão, que nós falamos acho que ontem ou antes de ontem, filho de Davi. Como que foi? Ele tinha um cabelão, coisa linda. Lembra que eu falei? Era uma beleza da cabeça à planta dos pés. A palavra fala que ele era um dos homens mais lindos. Ele amarra o cabelo, se enrosca todinho e morre. A infidelidade me leva para um campo de morte. Quando eu tenho aliança com Deus, eu tenho aliança com uma pessoa, eu sei o quanto ela é fiel. Eu tenho uma conhecida minha, uma amiga minha, que no tempo que eu passei no Rio de Janeiro, a pastora Cris, no tempo que eu passei no Rio de Janeiro, não a pastora Cris aqui de São Paulo, a pastora Cris do Rio de Janeiro, ela foi assim a pessoa que mais cuidou de mim em Taboas. E ela conversava comigo de uma forma que ela foi a primeira visita que eu recebi em Taboas. A gente não se fala todo dia. Aliás, faz bastante tempo que eu não falo com ela. A gente não se vê. Já casou filha, já nasceu neto. Eu sinto as orações dela no mundo espiritual por mim, porque eu também faço por ela. Então isso é muito sério. Nós não temos aliança uns com os outros pelo vínculo de alguma coisa, pelo vínculo de um emprego, pelo vínculo de um sonho, pelo vínculo de um projeto. Não, nós temos aliança uns com os outros por causa de quem? De quem, Bispão? Bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Por causa do Senhor. Então, essa aliança com Deus me faz viver tudo aquilo que eu não tenho condições de viver na minha carne. Né? A minha aliança com Deus me faz ter a família dos sonhos de Deus. Porque se você for para Isaías 61, o Senhor vai falar que o Espírito dele veio para estar sobre nós. E ele nos ungiu. Essa unção com óleo que guarda, que protege, que capacita, presta atenção, nos unge de forma extraordinária e sobrenatural, a ponto de você ter autoridade para falar para o capeta: sai dessa vida, sai da minha família, sai da minha casa, sai da minha parentela. O Senhor me ungiu, o Senhor me enviou a pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a colocar os cativos fora de prisão, quebrar as algemas, o Senhor. E o Senhor fala, em cada lugar de vergonha. Se você não vê essa palavra na vida de Ruth, de Noemi, você vai ver na vida de quem? Porque em cada área de vergonha, você receberá dupla honra. Aí quando você olha para José, por exemplo, em cada área de aflição, o dobro de tudo. Foi um homem que passou por aflições. Ruth foi uma mulher que junto com Noemi passou por vergonha.
E foi estabelecido que sobre aquela casa e sobre aquela família, justamente por causa de Moabe, daquela cidade maligna, de tudo aquilo que foi feito, saiu de Belém, da aliança com Cristo e foi para uma aliança de contaminação. Que trouxe o quê? Trouxe uma cauterização na mente, a ponto dela esquecer quem ela era no Senhor. E você não pode esquecer quem você é no Senhor. Porque se você esquecer por um minuto, por um segundo, quem você é no Senhor, o diabo está ao seu redor, buscando a quem possa tragar. E é isso que ele vai fazer. Porque ele vai rugir como se fosse um leão para te tragar. É um minuto, é um segundo. Você vai ver. Tá bom, Rafinha? Bom dia com muita alegria. Ela tá indo pra rádio. Você vai ver que é um segundo que você esquece a sua identidade com Deus, o seu DNA apostólico, de enviado, de servo. O Satanás já se apresenta para te roubar, para te matar, para te destruir. Então, tanto a mulher quanto o homem que é sacerdote dentro de casa não pode esquecer nenhum segundo, mas é segundo, quem ele é. Eu estava fazendo uma cura essa semana, né? Maravilhosa essa cura, onde um pai sempre se posicionou da forma que tinha que ser. Gostasse ou não gostasse, é assim que Deus é com a gente. Você vai fazer o que você quer fazer? Ok. Mas eu continuo sendo seu pai aqui te esperando. E é lindo porque quando o filho vem para o pai, né? O Senhor fala na palavra, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Isso quer dizer o quê? De maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma o Senhor vai te lançar fora. Qual é o outro versículo, o apóstolo, que eu posso ter como garantia disso que você está falando, de aliança de Deus conosco? Se o teu pai e tua mãe te abandonar, eu nunca. O ser humano fala nunca para você, daqui a pouco ele já está fazendo o que nunca ele faria. O Senhor fala, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu quero que você entenda que você pode passar pelo que for na vida. Desculpa. O que for na vida. Só tem uma coisa que você não pode abandonar, perder, largar. O que é? A presença de Deus, a aliança com Deus. Você pode perder tudo, só não pode perder a presença. Porque uma pessoa sem a presença, você olha para as pessoas que têm visão no mundo espiritual, você olha para elas e fala, Jesus, misericórdia. Usa as minhas mãos agora como desfibrilador para trazer essa pessoa de volta. Se torna um vegetal, manipulado, uma marionete manipulada por Satanás. Bebe agora, bebo. Se prostitui agora, me prostitui. E agora faz isso, agora faz aquilo, rouba, agora mata, agora destrói. Eu nunca mais, você tem que levantar as mãos para os céus e dizer isso. Você tem que confessar isso todos os dias. Eu nunca mais largo o meu Jesus. Pode ser que igual como cachorro assim de rua que vem atrás da gente, tome pedrada e isso, e passa por aquilo, e passa por aquilo. O que você tem que falar? Eu nunca mais vou largar o meu Jesus. Com filho, sem filho, com marido, sem marido, com mãe, com pai. O Senhor está dando todas as condições de fidelidade na palavra. Eu não largarei o meu Jesus. Não interessa. Ruth, no capítulo 1, onde o apóstolo trouxe a aliança de Ruth sobre a família. Ah, mas você vai falar isso o mês inteiro? Eu vou falar o mês inteiro. E se o Senhor falar para mim, entra mais um horário e fala de novo, eu vou falar de novo, até entrar. Porque Paulo fala em Filipenses quais são os pensamentos que você precisa ter. São pensamentos de Cristo, então são pensamentos do alto. Cada vez que eu paro para me relacionar com as coisas da terra, eu perco a minha autoridade. Você não pode se relacionar com as coisas da terra. Os costumes da terra. Mas assim, ó.
passa por essa guerra, aí tipo assim, a primeira coisa é encher a cara de antidepressivo. Não dá para passar por uma guerra dessa sem remédio. Tá repreendido no nome de Jesus. Aí passa por uma guerra, era alcoólatra. Ah, não, eu preciso tomar um gole para passar por isso aqui. Você precisa tomar um gole? Não. Você precisa ir pro teu quarto, orar e depender de Cristo. Porque Satanás sempre vai lembrar quem você foi. Se ele veio, se não, para roubar, para matar e para destruir, não é na dificuldade que você vai mostrar infidelidade. Na dificuldade você vai mostrar fidelidade. Quando vem o diagnóstico, eu vou mostrar fidelidade. Quando vem a sentença, eu vou mostrar fidelidade. Eu não tô falando para você que você não pode chorar. Que você não pode, sabe, ficar triste. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que no dia da adversidade, você precisa mostrar uma arma para Satanás que ele não pode com ela. Qual é? Fidelidade. Fidelidade. Em nome de Jesus. Fidelidade. Ser fiel. Ser fiel diante do pecado. Ser fiel diante da adversidade. Ontem, meu filho, o Marcos, ficou aqui até tarde e tal, e a gente conversando. E ele falou assim, meu Deus, né? Como eu quero contar testemunho desse tempo que eu tô passando agora. Falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Tava eu, ele, né? A Mia, a Jéssica, tudo conversando aqui fora. Deixa eu te falar uma coisa. A mãe passou por tanta coisa quando vocês eram pequenos. E o Senhor fez a mãe vencer. E hoje eu conto. E como está na palavra, eu quero declarar que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque a palavra diz, o melhor de Deus está por vir. Então hoje já chegou o melhor, amanhã vai chegar o melhor, depois vai chegar o melhor. Você está vivendo o melhor de Deus para a tua vida. É o melhor momento. Corta a aliança com o passado, porque eu acho que, tipo assim, se o Senhor fosse totalmente levado pro lado sensível do ser humano, né? Como que eu posso te dizer? Se tivesse alguma sombra, alguma variação sobre ele, eu acho que, né? Quando você faz uma coisa dessa, de falar que tempo bom era o tempo que você estava lá atrás sem Jesus, eu acho que ele deve sangrar, se ele fosse sentimental, né, temperamental. Eu que ele deveria sangrar assim, ó, e falar, não acredito. Eu entreguei meu filho por ele. Eu sou fiel a ele. Como que ele pode falar que a melhor fase dele era antiga e não é essa de agora? Que eu tirei ele de Moabe. Fui lá com a minha garra grande, aquelas garras que pega bichinho de pelúcia assim. Tirei ele de Moabe e coloquei em Belém. Como que ele pode falar que esse tempo é o pior na vida dele, não é o melhor? Muitas das vezes eu olho para situações e eu falo, Deus, como que a pessoa não pode enxergar que ela está vivendo o pior? Ela está com o Senhor. E ontem meu filho estava falando assim, querendo ou não querendo, a gente busca. Eu falei, meu Deus, esse menino está pregando que eu vou pregar amanhã. A gente busca Deus por interesse. E sabe qual é o interesse que ele tem sobre a tua vida? Que você seja salvo, liberto para voltar para casa. Você foi criado para a glória dele. Não foi para a glória do homem, foi para a glória dele. Vários mini cristos na terra. Não tem como uma pessoa abrir a boca na tua família, por exemplo, e falar sobre que nunca ouviu falar da palavra de Deus. Isso é um espírito de Nabal, de Saul, bicho louco. Não tem como. Hoje são rádios, TV,
Não tem como. Facebook, Instagram, tudo que você entra, você tá rolando a página, daqui a pouco você vê lá uma palavra de Deus. Aí você rola de novo, você vê mais uma palavra de Deus. Você vê muita piada, muita coisa, tal, mas você vê a palavra de Deus. Antigamente, para andar com uma Bíblia assim debaixo do braço, as pessoas tinham vergonha. As pessoas tinham vergonha. Hoje em dia, tem a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Não tem como você falar que você nunca ouviu falar de Jesus. Então, a fidelidade dele sempre vai te constranger. Porque ele te cerca. Quando o Salmo 139 fala, eu te cerco por trás e por diante, e sobre você coloco as suas mãos, e sobre você eu coloco as minhas mãos, ele está falando, você está cercado de bondade e de misericórdia. Então, no propósito da família, que começou hoje, 6 horas da manhã, nós não podemos deixar de falar de fidelidade. Porque você ter uma aliança com a pessoa, você está falando de fidelidade. Essa aliança tem começo, ela não tem meio e ela não tem fim. Então não tem como não falar em fidelidade. Órfã não aguentou permanecer em fidelidade. Virou as costas e foi embora. O que Deus está falando com você hoje? A tua família precisa conhecer um pai e uma mãe de aliança. Ah, mas não tenho marido. Eu sou sozinha. É você que Deus escolheu para mostrar para o teu filho, para a tua filha, a fidelidade. Como funciona a fidelidade. Mas antes eu era muito infiel. Pois é, agora o Senhor está te dando a chance de você ser fiel. A gente vê muitas pessoas que usam de fidelidade no mundo por causa de quê? Por causa de dinheiro, por causa de status. Fiel com o dinheiro, fiel com o emprego. Mas eu quero chamar a atenção hoje. Que as famílias estão, assim, gritando, pedindo socorro. Por quê? Porque não sabe andar em aliança e não sabe andar em fidelidade. O marido quebra aliança com a esposa quebra com o marido, quebra aliança com os filhos. Se você entender um nascimento, você vai ver que ele é envolvido por um cordão. O Senhor estava me ministrando isso. Ele é envolvido por um cordão. E esse cordão, presta atenção, por ali passa todo o suprimento de vitamina, de alimento, de sustento, de provisão para aquela criança. Então viaja um pouquinho comigo nisso agora. O que a aliança vai trazer para você? Alimento, sustento, provisão. Vai fazer você crescer. O feto, ele só nasce depois que ele tem condições de se manter vivo. Se ele nascer sem condições de se manter vivo, presta atenção, simplesmente, ele nasce, fica ali um pouquinho, não é incubadora, é isso, é aquilo, logo morre. Quando meu filho nasceu com uma infecção muito grande, era o meu primeiro filho, ele defecou dentro da bolsa, foi um trabalhar de Deus assim muito lindo, né? Só que antes dele nascer, veio um diagnóstico sobre ele, porque como ele era um nenê pig, o Lucas foi um nenê pig, que quer dizer pequeno para a idade gestacional. E eu era estéril. Então, presta atenção. O Senhor já fez essa criança nascer vivendo e dependendo de milagre. O Lucas, se você for prestar atenção na vida dele, ele vive dependendo de milagre. É assim que eu quero que os seus filhos dependam de milagre por causa da tua fidelidade. Eu sei do Deus da minha mãe,
Porque vai chegar uma hora que eles vão buscar a Deus para eles. Mas o filho depende do Deus da mãe, o Deus do pai, até um certo ponto. Até, a Bíblia diz que até a idade da razão. Qual é a idade da razão na Bíblia, apóstolo? 12 anos. Dali por diante, a criança pode aceitar a Cristo, ela pode ser batizada, selada, confirmada, do jeito que o Senhor tem para ela. Cada visão fala de um jeito, né? Então, a partir dos 12 anos, essa criança, ela já pode confessar a Cristo, descer as águas do batismo, porque é a idade da razão. Ela já entende o que ela está fazendo. Mas até 12 anos de idade, vamos colocar 11, né? E meia-noite para completar 12, ela vai ter que ser sustentada, alimentada, toda a provisão de fé é você que passa. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que nem nos dias de maior loucura ele vai se esquecer de Deus. Por que eu tô falando isso hoje? Porque seu filho vai lembrar que te via de joelho, o teu filho vai lembrar que te via entregando ofertas, o teu filho vai lembrar que tudo tinha uma base bíblica, porque você vai chegar para ele e vai falar: filho, na Bíblia está escrito que quando o filho honra pai e mãe, ele tem longevidade, ele prospera, ele tem vida. Agora, se o Senhor está falando sobre o filho que honra pai e mãe, e o que desonra pai e mãe? Não tem vida. Então o Senhor te chama hoje, você que é filho, que é pai, que está assistindo, te chama hoje para você enxergar a tua família de uma maneira diferenciada. Então meu filho falou assim para mim: eu nunca vi você parar, mãe. Eu nunca vi você parar a despeito de nenhuma adversidade, você sempre acreditou. Aí ele tava falando assim: ô igrejinha, viu? Eu tava falando aqui ontem à noite. Ô igrejinha, viu? Que encosta vive milagre, encosta vive milagre, encosta vive milagre. Ô igreja para se viver o cumprimento da promessa, para viver milagre. Falei: glória a Deus, filho, fala isso no seu testemunho, né? No último dia, né? No dia de gratidão, eu não sei qual vai ser o dia que o Senhor vai nos dar de testemunho. Fala isso no seu testemunho. Isso vai edificar muitas pessoas. Hoje eu tô muito chorona por causa da minha família. O plano de Deus para Ruth não foi frustrado. E eu venho nessa manhã te falar que o plano de Deus para tua família, para tua vida não vai ser frustrado. Não vai. Você ainda vai fazer o caminho de paz com a sua família todos os dias da sua vida. Os seus filhos vão olhar para você e falar: eu creio porque a minha mãe crê. Eu vivo porque a minha mãe vive. Eu tô vendo que a história da minha mãe foi transformada a partir do momento que ela teve o Deus da salvação. Quando o Marcos era pequenininho, ele falava assim para mim: mãe, fala com Deus. Fala com Deus. Os seus filhos precisam disso. Eles vão ser alimentados da tua fidelidade com Deus, porque você não parou, porque você buscou. Eles enxergam a mudança de sorte diante dos olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus transformou a sorte de Ruth diante dos olhos. Sofonias 3:20. Oh, aleluia, viu? Mudou até a nacionalidade de Ruth. Eu preciso que você entenda essa palavra hoje. Não tem limites para o nosso Deus abençoar a nossa família. Mas não está no modelo de Deus, está assim. Está assim. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle.
Você derrama amor, derrama amor, derrama amor. Vai derramando. Vai derramando amor. Vai amando. Quando você ama a pessoa, não quer dizer que você aprove o que a pessoa está fazendo. Não quer dizer que você é conivente com os erros, com os pecados. Mas teve uma vez, quando começou o meu sacerdócio, no presbitério, que eu falei, Deus, eu não quero orar por essa pessoa. Essa pessoa me fez isso, me fez aquilo outro. Não dá, não desce aqui, ó. O Senhor falou, eu vou te ensinar a enxergar uma vida como eu enxergo. Eu não te chamei para você fazer acepção de pessoas. Eu não faço acepção de pessoas. Eu te chamei. Nem compartilhei hoje, ó. Eu te chamei, antes que meu celular desligue. Eu te chamei para você ser minha sacerdotisa. Eu te chamei para você olhar como eu olho. Eu derramei o fôlego de vida. E o Senhor foi lá em Jó, capítulo 1, e aí falou assim, e aí, Satanás, o que está fazendo? Ué, tô passeando na terra, né? Esse é o serviço de Satanás. Sobrou o que para Satanás? A terra. A terra. Ele tinha o céu. É igual Adão e Eva, fez do paraíso o inferno, né? Ele tinha o céu. Agora o que ele tem? Terra. Ele conseguiu abrir mão da melhor parte. A melhor parte não era ser Deus. A melhor parte era estar com Deus. Aí, no capítulo 1 de Jó, o Senhor pergunta para Satanás aonde estava. Até parece que o Senhor não sabia onde Satanás estava, né? Sendo que ele está debaixo do domínio de Deus. Mas essas pegadinhas mesmo para que você entenda a colocação. Estava de rodear a terra. Aí o Senhor fez uma pergunta para ele. Viste meu servo Jó? Sabe aquele pai que fala assim, vamos usar a Jéssica de exemplo. Você viu a Luísa? Você viu a Isa? Você viu o Felipe? Né? Vou usar o bispo de exemplo. Você viu o Luca? Você viu o Felipe? Você viu a Beatriz? Olhar de pai e de mãe. Chega para mim, você viu? Você viu o Lucas? Você viu o Marcos? Você viu os seus pastores? Você viu, sabe? Os meus pastores, os meus filhos na fé, os meus oficiais, os meus intercessores. Você viu? Você viu como eles são lindos? Você viu, né? Filho não tem defeito pra gente. Assim, você viu já? Servo fiel, reto. Sabe por que que ele é assim com você, Deus? Presta atenção se a característica de que o que eu vou falar agora não é a dele. A gente não estava falando de Jó, ele estava falando dele, porque ele fez a mesma coisa. Aliás, ele entendia muito bem do negócio. Infidelidade era com ele. Tira tudo dele que eu quero ver ele continuar sendo fiel. Faz o seguinte. Tira os filhos dele que eu quero ver ele continuar sendo fiel. Só que tudo que Jó tinha estava debaixo do domínio de Deus. O que acontece? Deixa eu tocar na vida dele que o senhor vai ver. Você pode tocar em tudo, menos na vida. E muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e acha que essa carcaça aqui é que é a vida. Não é a carcaça que é a vida, é o fôlego de vida. É aquilo que só Deus sopra nas suas narinas todo dia. É a cordinha da existência que só Ele puxa no dia que Ele está te levando de volta para casa. Cordinha da existência que é Ele que puxa quando você está indo de volta para casa.
Só ele faz isso. E Satanás, como o ser humano, olha e fala, tá bom, vou ferir esse cabra da cabeça aos pés. Vou tirar os filhos, vou tirar o dinheiro, vou tirar a fama dele, que o povo ovacionava ele quando ele entrava na cidade, ele era o conselheiro de todo mundo, o Jó, não sei o que, o mais rico da cidade, né? Tira tudo isso dele. Eu vou tirar tudo, não vou deixar, tipo assim, era uma coleção de má notícia na vida de Jó, de tempo em tempo ali, ó. Agora, e agora? Agora perdeu os filhos, não ficou nenhum. E agora? Agora pegou fogo na casa. E agora? Agora foi toda a plantação. E agora? Foi todo o gado. E agora? Restou o quê? Nada. Não, nada é muita coisa para a mulher de Jó, né, gente? Porque amaldiçoa esse Deus e morre, acaba com a tua vida, se mata. Por que ela não se matou, então? Às vezes você para pensar naquilo que Satanás manda você fazer, você fala assim, ué, mas por que então ele não faz? Por que manda eu fazer? Já parou para pensar nisso? Que ele já está perdido, sentenciado. Ele é Satanás, o pai da mentira. Então ele te induz a fazer e depois ele vem com a outra máscara dele. Qual? Acusador. Aí ele te induz a fazer mais alguma coisa, ele vem de lá agora, conta para pagar. Tá aqui, ó. Fatura do seu cartão de infidelidade. Tem o cartão fidelidade? Fatura do seu cartão de infidelidade. Paga o preço agora. É assim que acontece. Você tem o céu para viver dentro de você, o reino para viver dentro de você, dentro da casa que o Senhor te deu como família. Você faz o quê? Peraí, deixa eu agir com infidelidade para eu trazer o inferno para cá. Tá muito bom aqui. Trazer o inferno para cá. São coisas que eu preciso parar para prestar atenção. Então, o que o Senhor estava falando? Então, Deus deixou Satanás tocar na vida de Jó, sim. Deixou. Feriu ele de tumor da cabeça à planta dos pés. Ué, mas o tumor consumiu Jó? Levou a vida de Jó? Não, né? Por isso que servo de Deus, quando tem alguma sentença muito grave, né? Muitas das vezes o Senhor já falou para mim, pode falar para ele morre de unha encravada, mas do câncer ele não morre. Pode falar para ele, porque tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Então pode ser, mas peraí, mas apóstolo, lá, a sentença sobre a tua vida do lúpus. O Senhor já falou para mim, você morre de uma unha encravada, mas de lúpus você não morre, porque tragada foi a morte pela vida. Essa morte não é a que vai te levar. Então, quando vem uma crise, deixa eu falar de mim. Quando vem uma crise, a primeira coisa que eu lembro, a aliança que eu tenho com Deus. Quando vem uma dificuldade, a primeira coisa que eu lembro, a aliança que eu tenho com Deus. Adianta, não adianta. Pode chorar? Pode. Ixi, pode chorar a noite inteira. É o prazo que o Senhor te dá. Mas a alegria vai vir pela manhã. Por quê? Pela manhã o Senhor faz nova todas as coisas. Então, venceu o dia de ontem, ele acabou. Ontem eu vivi, o dia de ontem eu vivi até os últimos minutos, literalmente. Falei, Senhor, hoje o dia acabou, né? Literalmente. Então, espera aí. Deixa eu entender. Satanás fez tudo isso com a autorização de Deus? Sim. Sim. Satanás não faz nada na tua vida sem a autorização de Deus. O bem e o mal vêm de Deus. Por isso que a Bíblia fala, não há mal que perdure. Não há mal que perdure. Então quer dizer, se tem um mal há muito tempo na tua vida, chegou a hora de você lembrar da aliança e falar, peraí, não há mal que perdure, isso daí vai sair da minha vida, vai sair da minha casa, vai sair da minha família, eu não aceito.
É a primeira coisa que você tem que fazer. Peraí, eu não aceito. Ô pastor Edi, se não fosse o seu Prime da Avon e o seu rímel, a prova da água, agora tua apóstola estaria, hein? Ai, 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 ai. Borrada. Presta atenção aqui no que eu tô falando para você. O seu povo, dentro da tua casa, você precisa ter essa aliança com o seu povo. Então, assim, a nossa aliança com Deus está acima de qualquer coisa. E depois, a minha aliança com o meu povo. O que Ruth disse para Noemi? Teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Para onde você for, eu irei. Se porventura você morrer, ali morrerei eu também. Eu não largo você nem na morte. E não faça, não precisa nem perder tempo, de mandar voltar para trás, porque eu não volto. E que Deus me castigue, se caso eu não assim agir, né? Eu gosto dessa tradução aqui, a tradução da palavra de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer aonde a senhora morrer. E aí, desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. Olha isso. Eu tô cansada de ouvir essa palavra. Você vai precisar ouvir essa palavra até o Senhor falar para mim: para de ministrar essa palavra. Eu preciso entender que eu tenho uma aliança com Deus. E que o meu povo, tem essa aliança com Deus através da minha vida. Deus não abre mão dos seus por causa do seu posicionamento. Vamos voltar para o cordão umbilical? É muito sério esse exemplo que o Senhor me deu. O suprimento, o alimento para aquela criança, a provisão para aquela criança, todo o sangue que aquela criança precisa de vida, tudo passa pelo cordão. Por isso, nos casamentos, ele fala pra gente: eu sou o cordão de 3 dobras, Pai, Filho e Espírito Santo, que não se rompe. O que Deus está falando para você hoje? O poder da Trindade está sobre a tua família. Essa aliança que você tem no altar com Deus nutre, sustenta, alimenta, protege, cobre, traz salvação, traz libertação. O Senhor diz até a 4ª geração. Então, por exemplo, a minha família e a do apóstolo, ela está protegida pela nossa aliança no altar com Deus. Então, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e os meus tataranetos está coberta pela aliança que eu e o apóstolo temos no altar com Deus. É muito sério. Você ouve essa palavra sobre o poder da aliança, que traz um caminho de paz na sua família, esse mês, é esse o tema? Você fala: meu Deus, como que eu olho para essa família toda problemática, toda arrebentada, e vejo Deus? Pelo simples fato de você saber que o Senhor veio para os seus. E que o Senhor não vê o teu marido como alcoólatra, ele não vê o teu filho como drogado, ele não vê o teu filho passando por aflições, ele não vê o seu filho sendo reprovado, ele não vê nada disso. Ele vê o futuro que ele planejou para esse filho, para esse marido, para essa filha, para essa casa, para essa família. É isso que ele vê. Ele tá com os olhos no foco, ele tá com os olhos no plano e projeto inicial dele. Tem uma música do Thales que ele gravou na Renascer que fala isso, né? O projeto inicial, o projeto perfeito de Deus para nossa vida.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O Senhor hoje está nos cercando de palavra. O Senhor hoje está nos cercando de autoridade. O Senhor hoje está nos cercando de poder. Está nos cercando de tal forma que o Senhor falou para mim: você vai fazer o propósito da família em 2 lugares. Você vai fazer no grupo e você vai fazer meio-dia, pela rádio, pela TV e pela página. O Senhor está cercando os nossos. Vão ter que engolir a aliança que nós temos com Deus. Ponto. A aliança que nós temos com Deus é a aliança que vai trazer preservação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É a aliança que vai transformar a história diante dos seus olhos. Vamos abrir em Sofonias 3? Sofonias 3, vamos lá. Oi? Sofonias 3. Oh, aleluia. Cadê meus Sofonias, bispo? Tô tocando. Fala aí, bispão. Tá calado o bispão hoje, né, gente? Eu sou ouvinte hoje. Ah, não. Fala alguma coisa, né? Bom dia. Bom dia. Nossa. Com muita alegria. Credo. Amanhã eu vou falar amanhã à noite. Guardando Amanhã à noite? Não, você fala hoje, pelo amor de Deus, às 18 horas no grupo. Tá bem. Olha o que está escrito aqui em Sofonias 3, no versículo 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Não parou por aí. Tu já não verás mal algum. E eu quero que você declare isso sobre a sua família. Porque a gente já declarou isso esse ano na nossa família. Quando foi o mês de Sofonias, né? Eu não lembro que mês foi, mas no mês de Sofonias nós declaramos: nós não veremos mal algum na nossa família. Nós não veremos mal algum na nossa família. Em nome de Jesus. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas. O Senhor está falando. Que mês que foi, eles? Maio. Sofonias. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não afrouxe os seus braços, não baixa a guarda. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, e estes que são chamados de ti, sobre os quais pesam o opróbrio. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Você não está entendendo? A promessa de Deus hoje para a tua vida é tão séria, que aqueles que se levantar contra você para te afligir, olha o que o Senhor está falando, presta atenção. Aqueles que se levantarem, procederei contra todos e recolherei os que for... Não, peraí, pulei 19. Aqui. 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligirem. Você não está entendendo? Aqueles que se levantar contra você, contra o plano, propósito de Deus na sua vida, para te afligir, olha o que vai acontecer aí. Presta atenção. O Senhor vai se levantar contra eles. Salvarei os que coxiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra que sofre
vergonha, ignomia. Ignomia é vergonha de contínuo. Agora recebe essa palavra. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome. Aquela pessoa que não tem nem nome. Sabe aquela pessoa que é tão desonrada, que é chamada pelo pecado que ela comete? Aquela pessoa que é tão desonrada, que tem um X nas costas. Aquela pessoa que é tão desonrada, parece que está falando da minha família, apóstolo. Aquela pessoa que é chamada pelo pecado dela. Ela não tem nem nome mais. Só o que prevalece sobre ela é o pecado. Aquele mentiroso lá. Aquele prostituto lá. Aquele bebum lá. Desculpa. Oh, aleluia. Aquele drogado lá. Não é assim? Pelo pecado que você comete, você é chamado no mundo. Certamente farei de vós um nome, então a cédula de dívida de todo pecado sendo rasgada, e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Presta atenção nessa palavra. Quem está falando? Assim diz o Senhor. Quem que está falando então sobre você, te cobrindo com essa palavra? O Senhor. Não é de você, é sobre. Então, quem te cobre é o Senhor. Toda sentença, toda a amargura da vida de Noemi acaba com essa palavra aqui. Porque ela mudou, a palavra de Deus muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Pelo costume da terra, Noemi era quem? Amarga, viúva. Ia ter que depender dos outros para o resto da vida. Quem era Noemi? Antes dessa amargura toda. Aquela que falou e mostrou para Ruth que Deus era bom. Porque Ruth, ela responde para Noemi, escuta, você me falou que o teu Deus era bom. Você me falou. Você me disse que teu Deus era bom. Eu acreditei nesse Deus bom. Então, conforme foi caminhando, a sorte foi sendo transformada. Ela não ficou estagnada em Moabe, ela não ficou paralisada em Moabe, ela foi levar a Noemi, Ruth foi levar a Noemi de volta para casa, de volta para Belém. Por que Noemi já estava indo para Belém? Por que você fala que Ruth é que levou Noemi para casa? Primeiro, pela distância. Pela distância. Segundo, sozinha ela não ia conseguir. Por quê? A tristeza, a falta de esperança tira as tuas forças. Por isso que nós fizemos um dia no programa do renovo, da esperança, esse mês, no relógio de oração, aliás. Porque sem esperança, você morre. Por que quando você recebe uma promessa, você não fica no mesmo estágio que você estava antes? Porque a promessa te traz um renovo de esperança que Deus está falando com você, que Deus está agindo por você, que Deus está olhando para você, que Deus está fazendo as coisas na sua vida. Ou não? Que tudo aquilo que você orou, Deus ouviu. Só está te dando no tempo certo. Então, muitas das vezes, o que eu preciso ter para apresentar para o cão sair correndo é no dia da adversidade eu mostrar a minha fé. Vai fazer toda a diferença. Quando o Senhor me deu esse tema, que eu estava orando pelo tema, no dia da adversidade eu vou mostrar a minha fé. Não tinha fé para a órfã. A órfã não tinha fé para continuar. Ela retrocede. Mas Ruth, ela tinha a esperança dentro dela que em Belém ia ser melhor. Então ela consegue sair daquele peso de morte,
Porque fica, né? A pessoa fica como quando a pessoa morre? Então, como é costume antigo, ela não coloca uma roupa branca nunca mais na vida dela. O preto significa a morte. Então, é preto a vida toda. Ela vai usar preto a vida toda. Para falar o quê? Do estado de espírito dela, daquela morte que está com ela. E quando você tem esperança, você rompe com a morte. Porque a esperança que não confunde rompeu com a morte. Foi o único que venceu a morte. Então espera um pouco aí. Deixa eu entender essa palavra. Então quer dizer que hoje a aliança de fidelidade na minha família tem um ponto de partida? Tem. No dia da adversidade, mostre a sua fé. Não mostre a tua fraqueza. Foi isso que Ruth fez. Tá doendo? Tá. Perdi meu marido? Perdi. Bora. Eu não posso perder você, porque você me mostrou o caminho. Essa mulher, ela continua na mesma batida. Ela não tem retrocessos na vida dela. Ela continua na mesma batida. Tem caminhos, olha o que o Senhor falou agora no meu coração, presta bem atenção. Tem caminhos que o Senhor vai trazer para você que é tão divisor de águas, que tem pessoas que vão ficar pelo meio do caminho. As pessoas não vão aceitar a revolução. As pessoas não vão aceitar que mesmo na morte, você teve esperança e força para avançar e continuar. Fala que você é louca, que você é insensível, que você é isso, que você é aquilo. Não, peraí um pouquinho. Deixa eu entender o que a palavra está me falando hoje. No dia da adversidade, mostra a tua fé. Não parece ser cruel? Parece ser cruel. Vou te dar um exemplo. É uma fé que não sofre. O fiel, ele tem uma fé que não sofre. Essa fé não sofre com o problema, com o sistema, com o costume. Quer ver? Sunamita. Essa mulher, para mim, olha, eu vou te falar, é um exemplo de vida em todas as etapas da minha vida. Ela tá levando a vida dela. Ela tá levando a vida dela. Sendo estéril, ela está levando a vida dela. O maior sonho da vida dela é ter um filho. Ela tinha riqueza, ela tinha honra na cidade, ela ajudava as pessoas, ela tinha um marido, ela tinha uma casa de alvenaria onde ninguém tinha casa de alvenaria naquele tempo. O profeta fala para ela o que ele poderia falar dela para o rei. Sabe qual foi a resposta dela? Eu vivo no meio do meu povo, eu supro todo mundo e sou suprida, não preciso de nada. Eu não preciso que você fale de mim nada para o rei. Nada. Para mim tá tudo bem, Sunem. Tudo bem. Vai, tudo bem. Pode estar o mundo caindo. Eu vejo Sunamita e Ruth iguais. A mesma fé, sem oscilação. A mesma fé sem oscilação. Desculpa. Aí ela constrange o profeta a comer pão. Porque ela via o profeta passar na frente da casa dela para subir o monte. Todas as vezes que ela via esse ato, o Senhor chamava a atenção dela para o profeta e falava: esse é um grande homem de Deus. Ninguém precisou falar para ela. Ela viu. O posicionamento, as atitudes que pregam mais do que as palavras. Ela viu. Muito bem. O que acontece? Ela constrange ele a vir comer pão na casa dela. E ela entrega uma das ofertas mais lindas, que eu acho, que é a oferta de suprimento, de acolhimento, de provisão. Eu acho. A partir de hoje você não vai ter mais necessidade nenhuma de pão enquanto eu viver na terra.
A partir de hoje, você não terá necessidade de dormir na rua mais. Você terá uma casa. A partir de hoje, você não tem mais que caminhar 10 horas, 5 horas, 3 horas para chegar no monte. Você já está no pé do monte. A partir de hoje, você tem uma cama para descansar o seu corpo. A partir de hoje, você tem uma mesa para fazer sua refeição. E outra, coloquei também luz no teu quarto para que você possa meditar. E deixou tudo pronto. A partir de hoje, eu sou sua aliança de suprimento. E muitas das vezes a gente fala de Ruth, de Noemi. Eu sou assim. As características de Ruth e Noemi chegam muito perto. E Eliseu, ele fica tão constrangido com Sunamita, mas tão constrangido, que ele fala para Geazi assim, escuta, o que falta para essa mulher na casa dela? Ah, bom, o marido é velho. Perguntou pro Gazetinha, né? Escuta, o que tá faltando? O fofoqueiro da época era Geazi. O que tá faltando na casa dessa mulher? Eu não vejo falta de nada, ela é suprida de tudo. Ele não viu nem sequer um pedido dela para nada. Nada. Inclusive nem a tristeza de não ter um filho. Essa mulher era tão suprida, que a tristeza de não ter um filho, ela falou, você não vai me roubar, você não vai me parar, você não vai me... Eu te deixo engavetado, fica. Acabou na minha vida a tristeza. Acabou, eu vou continuar vivendo. Se é assim que o meu Senhor quer, eu vou continuar vivendo. Para! O que aconteceu? Geazi fala, olha, o marido é velho. Eu não vi um filho dentro da casa dela. Aí Sunamita, ele fala, chama ela. Sunamita sobe no quarto. Quando ela aponta na porta, ele fala, dentro de 1 ano estarás com um filho no seu braço. Qual é a primeira palavra que sai da boca dela? Não mintas para tua serva. A partir daquele momento que ela constrangeu Eliseu a comer pão, ela fez uma aliança de fidelidade. Ela fez uma aliança de suprimento, de alimento, de descanso, de caminho de paz para ele. Mas ela não imaginou que essa oferta traria a realização dos sonhos. Ela não imaginou. Porque muitos poderiam, quando ela fala não minta para tua serva, ela fez uma aliança para ser serva dele. Não minta para tua serva. Isso quer dizer. Já me fizeram promessas. Eu já acreditei muitas vezes. Nenhuma das vezes eu vivi. Então, eu te pedi alguma coisa? Não te pedi nada. Eu só queria que você me deixasse te servir. Para você ver como essa mulher não é conduzida pela dor e pela falta. Ela não é conduzida pela dor nem pela falta. Eu não te pedi nada. Mas dentro de 1 ano você vai estar com o filho nos braços e pronto. A palavra está lançada sobre você. Passa o tempo, o filho nasce. E está no Salmo 126 como quem sonha, né, gente? Gerou, amamentou, cuidou, tá andando. Passaram-se 10 anos. Por volta disso. Porque a Bíblia não fala a idade certa. Lá vem o pai. Lá vem o pai com o menino, trazendo o menino da roça e coloca sobre os joelhos de Sunamita e fala, ele está com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Tá, deixa aqui, eu cuido. Porque o filho, quando tem dor, quando o pai não sabe o que fazer, leva para a mãe. E eu acho muito interessante que a palavra relata que foi sobre os joelhos que ele colocou. O menino morre nos braços de Sunamita. Morre.
Eu posso ministrar essa palavra 1000 vezes, 2000, 3000, não sei nem quantas vezes já ministrei essa palavra na minha vida. Eu sempre tenho o mesmo sentimento por essa palavra. Essa aliança dela com Eliseu. Não aparece o marido fazendo uma aliança. Aparece o marido dando envio. Faz. Sacerdote. Faz. O quarto para Eliseu. O marido só dá o envio. Quem executa é ela. Quem faz é ela. Por isso eu preciso andar aliançado com o meu marido. Porque o marido vai dar o envio e quem vai executar é você. O que acontece? Essa criança de 10 anos. Ai, que xodó. Meu Deus, com Marcos e com Lucas quando eles tinham essa idade. Que lindo. Queria, nossa, tá virando homenzinho, sabe? Aquela coisinha bonitinha assim, meu Deus do céu, né? Começa a crescer ali, né? Na tua presença, você vendo o seu filho crescer. Muito bom. Simplesmente esse menino morre. Ela não fala nem com o marido. O marido deu envio para ela viver a aliança. Não sabia o que uma entrega ia fazer com ela. Uma entrega de oferta dessa. Ela estava enviada para fazer o que precisasse, né? Sobe no quarto com o filho morto. Coloca o filho no lugar do memorial. E se essa mulher não tivesse memorial, ela não ia ter nem filho. É o meu caso. Se eu não tivesse um memorial na presença de Deus, eu não teria nem o Lucas, nem o Marcos, nem ministério, nem chamado, nem ovelhas, nem nada. O que acontece? Presta atenção. Ela coloca o filho na cama do profeta, no lugar da entrega. Antes de ontem, eu vim na madrugada aqui na sala e eu vi aquilo que eu ministro. Eu vi a Jéssica ajoelhada de frente com a cruz, clamando no lugar da oferta que a mãe dela depositou. Nas mesas, a oferta das mesas que a mãe dela entregou. Para e pensa um pouco. Eu voltei para o meu quarto chorando. Presta atenção. Eu sei o poder de um memorial. A tua família precisa aprender essa aliança de fidelidade hoje, enquanto é tempo. Com as suas atitudes, com os seus posicionamentos, com a tua busca na madrugada, com a tua busca nesse propósito da família, de 3 vezes ao dia ajoelhar ou clamar, se não der para ajoelhar, clamar e falar, eu tô no altar pela minha família, eu tô adorando pela minha família. Quando eu não aguento, quem vai é o apóstolo. Quando ele não aguenta, quem vai sou eu. Mas não fica sem ir. Não fica sem cobrir, não fica sem fazer. Estou falando de pai e mãe dos nossos filhos. Agora, se eu for estender essa aliança, eu estendo a aliança com meu irmão. E eu estava falando sobre essa aliança esses dias. Eu tenho uma aliança com o bispo Marcelo, a mesma que Jonathan tinha com Davi. Se eu morrer hoje, ele sabe que ele, junto com o apóstolo, tem cuidado dos meus filhos. Se o bispo Marcelo é recolhido hoje, eu e o apóstolo vamos cuidar dos filhos dele. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que cuide. Não, eu tô falando mundo espiritual, eu tô falando se precisar de alimento, se precisar de sustento, se precisar de provisão. Eu tô estendendo a aliança. Aí se eu estender a aliança mais um pouco, que é isso que o Senhor faz com a nossa aliança, nós vamos ter a mesma aliança. Eu, o apóstolo, o bispo, vai ter a mesma aliança com a igreja. Se a gente estender mais um pouco, essa aliança vai chegar nas casas que nem conhecem a Cristo.
E se a gente estender mais um pouco, por causa da palavra que um dia o Senhor colocou sobre a minha vida, vai para as nações. E se eu estender mais um pouco, por causa do envio que existe sobre a nossa vida apostólico, nós vamos até os confins da terra. Você não está entendendo? O poder da aliança de Cristo conosco é para até os confins da terra. Não é até as pessoas que você conhece, da tua parentela, da tua família. É até os confins da terra. Se eu estender mais a aliança, vai parar onde isso? A eternidade. Vai parar onde isso? A eternidade. Então, muitas das vezes, eu não estou sabendo lidar com a aliança que Deus me ensinou. Eu não estou sabendo, eu estou vivendo de qualquer jeito. E o Senhor te chama hoje, essa aliança não é para viver de qualquer jeito, sem compromisso, sem fidelidade, metendo o pé no balde toda vez. Não é para viver de qualquer jeito essa aliança. Essa aliança precisa, em primeiro lugar, de prioridades. Essa mulher pega o filho, a sunamita, pega o filho, leva o filho para o lugar da oferta, para o lugar do memorial e faz o quê? Traz o meu cavalo. Coloca um servo dela. Me leva até o monte onde está Eliseu. Aí o marido dela vê ela saindo e fala, onde você vai? Eu vou no monte falar com o profeta. Mas o costume é você subir o monte em lua nova. Não tá na lua nova. Eu vou. Ela, em momento nenhum, ela relata o que está acontecendo. Ela dá uma ordem. Prossiga para o servo. E quem perguntar, vai tudo bem. Isso nos ensina quem é que tem que saber alguma coisa da tua vida. É com quem você tem a aliança com Deus. Depois, quem é que tem que saber da tua vida? Os seus líderes. Por quê? A gente sabe o que está sendo ministrado. A gente sabe qual é o domínio. Nós sabemos o que nós vamos colocar por terra na nossa família essa semana no propósito da família. Todo mover de Moabe, todo mover dos moabitas vai cair por terra agora, no nome de Jesus. A prostituição veio lá de Ló, lembra da ministração? Os moabitas nasceram, um povo nasceu do quê? Do incesto. Nasceu do quê? Da prostituição com pai e filha. Nasceu do quê? Da miséria, da assolação e o opróbrio. Então, como que começa o livro de Ruth? Com miséria, com morte. E acaba como? Com o nascimento e com a abundância. Não interessa o jeito que está, interessa o jeito que vai terminar. Não foi essa palavra que veio no relógio pra gente? Então, presta atenção. É o processo que traz a concretização das promessas. É o processo. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Sunamita chega ao pé do monte e Geazi já vem para tentar resolver o que ela queria. Por quê? Porque o profeta dá um envio. Vai lá, Geazi, ver o que ela quer. Ela está lá no pé do monte. Vai lá ver o que ela quer. O que acontece? Presta bem atenção nisso. O que acontece? Chega lá e fala, eu quero falar com o profeta. Quero falar com Eliseu. Não passa o relato para ele. A aliança não era com Geazi. Geazi veio pelas tabelas. A aliança era com Eliseu. A aliança é com o seu sacerdote. Ouve. Presta atenção. Simplesmente, Eliseu fala para Geazi, pode deixar ela subir. O que acontece? Ela faz uma pergunta para ele. Eu te pedi alguma coisa? Eu não te pedi nada. Portanto, eu não vou deixar de você.
enquanto você não trouxer o meu filho de volta. Ela sabia que aquela aliança traria o poder da ressurreição para o filho dela, por isso que ela não comunicou com ninguém. Por isso que ela não comunicou com ninguém. Às vezes você está ferido por causa do silêncio, um segredo de oração, que não pode ser revelado, que não pode ser falado, mas que é uma mudança de sorte diante dos olhos. Às vezes você está ferido, porque não me falaram, porque não me contaram, porque não me disseram. Se você tivesse que saber, a hora que você dobrava o seu joelho, o próprio Deus falaria com você. O próprio Deus falaria com você. Existem coisas que não vai para frente. Sabe por quê? Porque você fala para todo mundo. E todo mundo conspira sem você, ou conspira contra você, sem você saber. Porque essa é a marca do mundo. Essa é a marca do mundo. Infidelidade. Então, quando você se coloca como fiel e atende à voz do Senhor, cada passo, cada atitude, cada ato profético, cada entrega, né? Eu acho lindo uma oferta de Davi, quando a arca entrou na cidade, a cada 6 passos ele entregava uma oferta. Ah, mas por que Davi fez isso? Espera aí um pouquinho. Eu necessito de uma estratégia de Deus para viver isso. E Deus coloca no coração de Davi isso. Muitas das vezes, se você falar, o Senhor já fala, eu mandei você falar? Não mandei. Então agora vai paralisar o processo. Por quê? Porque você não está nos lugares onde Deus está. Você não ouve as coisas que Deus ouve pelas suas costas. Você não vê as coisas que Deus vê. Então, você acha o quê? É a infidelidade da pessoa. Pessoa não tem traição na história quando você tem aliança com Deus. Não tem traição. Servo de Deus não perde nada. De tudo é restituído. É igual quando um filho vai casar. Presta atenção. Quando o Marcos foi casar, gente, o Senhor falou para mim, eu tô te enviando. Olha o que o Senhor falou para mim, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô te enviando como Neemias. Você vai fazer como Neemias. Ah, carta, madeira, o envio, que são as cartas, a madeira e vai. Mas vai. Eu sou copeiro, não sou construtor. Vai. Eu sou copeiro, não sou pedreiro. Vai. Eu não sou engenheiro. Vai. Eu não sou arquiteto. Vai. Está entendendo como que é o envio de Deus? É desse jeito. Mas vai, porque eu tô te enviando, vai. E fica aquele vai na cabeça da gente. Vai, tô te mandando, vai. Tô te mandando, vai. Só falta o Senhor pegar a gente aqui, né? Igual quando a criança nasce, que eles pegam a criança aqui pelo pescoço. Fala, meu Deus, vai enforcar. Não vai, não. Pode ficar sossegado. O jeito deles pegar na criança, deles dar banho na criança, e fica assim, meu Deus, vai quebrar meu filho. Que vai quebrar? Que vai quebrar teu filho? Larga a mão de ser menina, né? Mãe de primeira viagem que não sabe nem dar banho, não sabe nem proteger os ouvidinhos, não sabe nada. Fica quieta, eu que sou Deus, não é? Não é assim que o Senhor faz com a gente? Vai! Você fala, mas eu não sou capacitado. Vai! Mas eu não sou habilitado. Vai! Né? Você fala, meu pai do céu, Senhor, mas olha pra mim, tô olhando, eu sei quem você vai ser. Tipo assim, fica assim, e aí? Tô mandando você ir, você vai. Você obedece que eu... Sabe? Quem tá vendo o teu futuro. Presta atenção nessa aliança hoje.
Eliseu manda Geazi com o bordão e com o cajado. Faz alguma coisa lá no menino, mas eu tô indo com ela. Coloca o bordão, coloca o cajado sobre o menino continua morto. Eliseu chega no lugar do memorial, no quarto dele, fecha a porta, nem a mãe é convidada. Pegou? Nem a mãe é convidada. Aí, fecha a porta. O negócio é comigo, com ele e com Deus. Fecha a porta. Mesma direção Eliseu dá para a viúva. Pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Pega teus filhos e fecha a porta. Fecha essa porta. Fecha tua boca. Pronto. Fecha sua boca. Eliseu fecha a porta e deita sobre o menino. Cobre o menino com o corpo dele. Com a vida profética dele. Com o alimento da palavra que existia sobre ele. Nessas horas a mãe só atrapalha. Por quê? Mesmo que era sunamita. Por quê? Meu filho, meu único filho, me dá, me devolve. Você não ia ficar assim. Ela teve força para chegar até Eliseu, mas dali para frente era o menino e Eliseu. Dali para frente era o menino e Eliseu. Ressuscita o menino. Eliseu chama o espírito de vida de volta. O menino dá 7 espirros. Os 7 espíritos de Deus vêm sobre essa criança e ressuscita. O espírito de sabedoria, o espírito... E aí foi falando. Pega o menino nos braços e entrega. Agora sim! Ressurreto, sábio, entende? Agora sim, sunamita. Toma que o filho é teu. Entendeu? Cheio das promessas, sabendo quem ele é, ressurreto. Agora toma que o filho é teu. Chegou o tempo do cumprimento de promessas. É isso que eu vim te falar sobre a tua família nesse mês. Chegou o tempo do cumprimento de promessas. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Toda a morte vai sair. Todo o poder dos moabitas vai sair. O poder de morte vai sair hoje. No nome de Jesus. Só que quando a morte bater na porta novamente, você vai falar: eu escolho Deus. Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Eu tenho a bênção do resgatador sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. O que vai ser sua casa? Casa de bênção, casa de promessa, casa de aliança. Vai ser o quê? Fala agora, deita agora sobre a tua casa e fala tudo que ela vai ser. Porque esse menino, quando dá 7 espirros, eram 7 espíritos de Deus. Você vai deitar agora sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre o teu casamento, sobre o relacionamento com os teus filhos e vai profetizar o que a sua casa vai ser chamada. Tua casa é casa de bênção. Tua casa é casa de promessa, de concretização de palavras. É a tua casa. Essa é a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O leão ruge hoje, hein? Em nome de Jesus. Eu tô precisando do rugido do leão hoje para fazer todos os inimigos desaparecer. Opa, hoje é aniversário da Ana Paula lá de Araxá. Hoje nós temos a mãe da diaconisa Ana que está internada. Nós temos aí o pai da Lucene lá de Campinas, que a cirurgia dele, né? Ele já começou a cirurgia dele. Então, começou às 8 horas da manhã. Amém? Nós vamos orar. Seu Paulo, que não está bem, em nome de Jesus. Sebastião Kermes, o nome do pai da Lucene. Amém? E o Vitor também, né? Que tá com uma infecção muito grande também. E ontem ele já começou a reagir, depois que o nome foi colocado na intercessão. Amém?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, dignos de honra, de glória e de todo louvor. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu unjo, Pai. Senhor, esse manto apostólico, Senhor, em nome de Jesus, que hoje ao meio-dia nós iremos orar sobre a nossa família com Ele. Pai, manifesta, Deus, o Teu poder, todo o poder de Moabe, Pai, em nome de Jesus, com idolatria, com deuses estranhos, mulher estranha, agora vai cair por terra em nome de Jesus. Ora, caia Shuriandalabás, toda prostituição agora vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Vem Deus com o teu poder, vem Senhor com a tua glória. Ora, caia Shurianderecantalabás. Em nome de Jesus, o abandono, a rejeição, a destruição, os vícios, em nome de Jesus, vai cair por terra. Ora, caia, Shuriandalabás, as sentenças, os diagnósticos, agora, ora, Rabaia, Shurianderecantalabás, vai cair por terra em nome de Jesus. Vem Deus com o teu poder e com a tua glória. Senhor, nós ungimos agora aqui o seu Paulo, em nome de Jesus, o Sebastião Kermes, Senhor, o paizinho da Rafa, a Dona Maria, a mãezinha da Ana, o Vitor, de 10 anos, em nome de Jesus, que está hospitalizado também, Senhor. Nós ungimos agora, Senhor, a cada um dos nomes. Pai, vem com o teu poder, vem com a tua glória. Ora, caia, Shuriandere, canta, labaia, Shuriandalabás. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ora, caia, Shuriandalabaia, Shuriandalabás. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que têm aliança de restituição, aqueles que são dizimistas, ofertantes, os valentes da Trindade, em nome de Jesus, ora, caia, Shuriandalabás, em nome de Jesus Cristo, eu unjo agora cada um profeticamente, que está pela rádio, que está pela TV, em nome de Jesus, pela página, depois pelo YouTube, em nome de Jesus, vem Senhor com o teu poder, com a tua glória. Hoje é o primeiro dia do propósito da família, hoje é o primeiro dia, Senhor, onde nós estamos estabelecendo a tua bênção, a bênção do resgatador sobre a nossa família, Senhor, o poder da aliança que vai trazer o caminho de paz para a nossa família. Por isso agora nós entramos em guerra, em nome de Jesus, todo vício, toda dependência química, toda prostituição agora vai cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Vem Deus, em nome de Jesus nós levantamos agora para guerrear contra todo o poder dos moabitas na nossa família. Fora agora com toda destruição, com toda maldição, com toda sentença, com toda miséria, com todo o opróbrio. Fora agora toda morte, em nome de Jesus, toda destruição, fora agora, em nome de Jesus. No Senhor não há sombra nem variações. No dia da adversidade nós iremos apresentar a nossa fé. Toma a nossa fé, Satanás, no meio da tua cara, em nome de Jesus. Nós temos fé, porque o Senhor acredita na nossa família, o Senhor acredita nos nossos sonhos, é sonho dele para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Vem Deus com o teu poder, vem Senhor com a tua glória, vem Senhor e acaba com toda destruição, com toda sentença, com todo diagnóstico, com todas as dores. Vem Senhor, ora, caia, Shurianda, e visita agora, Pai, cada um que está, Senhor, no propósito da família. Eu oro pela Rosângela, Senhor, eu oro pelo seu Eurípides, eu oro pelo seu Paulo, pelo Vitor, pelo Luciano, eu oro, Senhor, pelo seu Sebastião Kermes, pelo pai da Rafinha, pela mãe da diaconisa Ana,
Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pelo seu Jair. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Ora, caia, xurianda, lalabás, por cada nome que está na intercessão, por cada nome que foi pedido, no que está nos cadernos, que estão nessa pasta, que está no caderno dos intercessores, em nome de Jesus, dos pastores. Vem, Deus, com o teu poder. Vem, Senhor, com a tua glória. Transforma a sorte diante dos olhos. Traz provisão, traz sustento, traz alimento, traz, Senhor, a reversão para o teu povo. Ora, caia, xurianda, alabás, coloca alegria nos lábios, Senhor, coloca júbilo, cântico, renovo no interior. Ah, Pai, em nome de Jesus, seja batizado agora pela esperança, para mim e para você, para tua casa, para tua parentela, para tua família, haverá bom futuro, e nós não vamos nos envergonhar por crer no nosso Deus. Apresenta agora a fé que você tem e fala: a minha casa será bênção, a minha casa será casa de promessa realizada, casa de pessoas salvas, salvação em massa, casa de profeta, casa de sacerdote. Olha agora para o filho que está drogado e fala: tem sonho de Deus na tua vida, você vai ser um pastor, você vai ser um líder dos jovens, em nome de Jesus. Fala agora na vida do marido: você vai ser sacerdote da minha casa. Eu acredito, ora, caia, xurianda, alabás, você vai ser um pastor, você vai ser um líder, você vai ser um diácono, você vai ser um presbítero. Fala agora, fala do que você crê, fala do que você crê. Não olha mais para o problema, não olha mais para a situação, olha para as promessas do Senhor, porque eu venho nessa manhã te falar: é tempo de concretização de promessas, é tempo de você viver o extraordinário, é tempo de você viver o sobrenatural, é tempo de andar sobre as águas, é tempo de viver em caminho de paz, o que te garante a aliança com Deus, em nome de Jesus. Por isso agora, todas as dores, todas as enfermidades, você não vai sair desse altar da mesma forma que você entrou. Você vai sair cheio do Espírito Santo, você vai sair cheio da cura, transbordando de alegria. Regozija-te, filha de Sião, em nome de Jesus. Você é Israel de Deus. A mudança de sorte diante dos teus olhos, a dupla honra, em nome de Jesus. Na área de aflição, o dobro de tudo. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem trabalhado para aqueles que esperam nele, em nome de Jesus. Assim eu te envio para você apresentar a tua fé e para você viver concretização de promessas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por todo o bem do Senhor. Ah, quanto que a gente cresce com essa palavra, quanto que a gente cresce, né? Quando a gente sai de um culto, de uma palavra, de uma live, o quanto que a gente cresce. É absurdo o que o Senhor faz enquanto nós estamos sendo ministrados. Ele está trabalhando. Ele não para, ele não dorme, ele não toscaneja. Ele é o guarda de Israel, em nome de Jesus, amém? Meio-dia. Não atrasem, meio-dia nós estaremos conectados para orar junto com você, com a tua casa, com a tua família. Quem entrar, a gente já vai pegar os nomes e já vai orar, já vai deixar aqui ungido na pasta e vamos embora em nome de Jesus. Nós vamos viver milagres em nome de Jesus Cristo. E 18 horas o bispo entra selando o dia de hoje com a palavra que ele vai trazer poderosa. Quando for amanhã, 6 horas da manhã, amanhã, 7h30 da manhã, depois meio-dia, depois 18, e aí vai. O apóstolo às 6 da manhã, eu ao meio-dia, o bispo Marcelo às 18 e ainda tem o alimento diário às nações. Eita, que cordão umbilical, hein? Meu Pai do céu. Ele é o cordão de 3 dobras que não se rompe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ai, amanhã é meu aniversário de casamento. 11 anos, ó. 27 anos, em nome de Jesus. Ai, que lindo. Aguenta coração, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional.
a minha terra prometida, a sua terra prometida, concretização de promessas. A igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, em aliança com Deus, para viver o caminho de paz. Em nome de Jesus. Grande beijo. Tchau, tchau.